Meus irmãos, é interessante a história de Jacó, porque os irmãos sabem que Jacó ele saiu lá da terra dos pais dele, lá da Palestina, da Siquém, fugindo para Arã, para a casa de Labão. E 20 anos depois, Jacó sai fugindo da casa de Labão, voltando para a casa do seu pai. A história de Jacó assim, tem muitas coisas. Então, meus amados irmãos, consabe que Jacó ele sai da casa de seu pai por causa daquele conflito entre ele e seu irmão Esaú. Então, a sua mãe e seu pai Isaac aconselham que ele fuja para a casa de Naor, irmão de Raquel, não, de Rebeca. E ele vai naquela caminhada, os irmãos sabem, ele tem aquele sonho com a porta, com a escada, os anjos subindo e descendo, né? Tem todo aquele processo da caminhada, ele vai, chega na casa de Labão. Quando ele chega lá na casa de Labão, Labão tem as filhas de Labão, né? Raquel e Lia. E Jacó, ele vê Raquel é uma moça muito bonita, aquela moça bonita, porém mimada. Raquel é um exemplo da mulher bonita, formosa, mas que dá dor de cabeça. Assim, meio trabalhosa, marido. Já Lia era aquela mulher, aquela moça não muito bonita, que não tem uma aparência tão bonita, mas foi Lia quem fez bem para Jacó. Lia foi aquela mulher equilibrada, aquela mulher sábia, foi a mulher que edificou o lar de Jacó. Na verdade, Jacó amou Raquel, mas quem fez Jacó feliz foi Lia. Então, isso é importante para os nossos jovens, não escolher pela aparência, mas escolha pela direção do Espírito Santo, a depois não dá problema. Né? Às vezes a pessoa quer ir pela vontade, né? E aí acaba perdendo muitas coisas. Então, meus irmãos, aí os irmãos sabem que Jacó, ele chega e faz aquela proposta para Labão, né, que é casar com Raquel, e Labão, ele propõe que Jacó trabalhe 7 anos para Raquel. A princípio, a gente até chega a imaginar que Labão seja um homem. Labão era enrolão mesmo, mas só que a gente pensa aqui que Labão ele está fazendo assim, uma espécie de esperteza de Labão, né? Quer enrolar Jacó para ganhar 7 anos de serviço de Jacó pela sua filha. Mas quando a gente analisa, meus irmãos, Labão ele não estava errado totalmente. Por quê? Porque Jacó ele chega na casa de Labão sem nada. Como é que um pai de família vai pegar e entregar uma filha para um rapaz que não tem nada na vida? É meio complicado. Então, isso serve de experiência para nós. Você que tem filha, moça, pronto, então, casado. Se chegar um camarada na sua casa e pedir em casamento, pergunte o que ele faz na vida, qual é o trabalho dele, se ele trabalha, o que ele tem para sustentar a moça, né? O rapaz ele tira a moça da casa do pai. Se ele não tiver, se não tiver emprego, se ele não trabalhar, como é que vai ser? Né? Então Jacó diz assim: olha, trabalha 7 anos para mim e eu te dou minha filha. Correto. Testar o camarada, se ele é trabalhador mesmo, se ele está disposto, se ele quer. Então, meus irmãos, teste, pergunte ao camarada se tu tem uma casa, tu tem uma roça, tem uma capoeira de mandioca, de arroz, o que tu tem? Tem uma bicicleta, alguma coisa?
não tiver, diga para ele trabalhar 7 anos primeiro para conseguir as coisas para poder casar. Nada a. Então, meus amados irmãos, Jacó, ele casa, ele trabalha 7 anos por amor a Raquel. Na noite do casamento, Labão dá a sua filha mais velha, Lia, e quando amanhece o dia, Jacó percebe que foi enrolado, porque ele queria a Raquel, mas Labão deu foi Lia. Então eles fazem outra proposta, vai trabalhar mais 7 anos agora por Raquel. E Jacó trabalha 14 anos para Labão, por amor de Raquel e Lia. E nesse período, Labão é o símbolo do homem esperto, daquela pessoa que quer tirar vantagem de tudo, aquela pessoa trapaceira. Quando com 14 anos, Jacó viu que ia trabalhar de graça para Labão, então eles fazem uma proposta lá, né, que foi aquela proposta para Jacó cuidar das ovelhas, e as que nasceram malhadas eram de Jacó, as que foram brancas eram de Labão. Labão pega tudo quanto é bode e ovelha malhada e leva 3 dias de distância para ficar só uma ovelha branca. E Jacó pega aquelas ovelhas brancas e vai cuidar delas. As que nascessem malhadas, salpicadas, eram de Jacó. As que nascessem brancas, eram de Labão. E por sonho, Deus instrui Jacó para que Jacó colocasse aquelas varas listradas, né, na beira da água. E dali para frente, tudo que nasceu foi só ovelhas malhadas e listradas. E assim Deus enricou Jacó extraordinariamente, de uma maneira desproporcional, que em 6 anos, em 7 anos de trabalho, 6 anos, né? 14, ele passou 20 anos, em 6 anos de trabalho de Jacó, Deus abençoou e prosperou Jacó, que ele ultrapassou a riqueza de Labão. Jacó se tornou um homem muito rico, e de uma família abençoada. Deus deu filhos a ele, e ele se tornou um homem muito abençoado. Meus irmãos, só que ninguém vai pensar que aquilo era superstição, colocar varas descascadas, pensando que isso aí vai funcionar. Aquilo não funciona. Aquelas varas, elas representam obediência à palavra de Deus, né? Deus falou para Jeremias, escreveu Jeremias disse, esse eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse, existe bem, porque o velho sobre a minha palavra para cumprir. Significa que aquele pai de família, aquela mãe de família que obedecia a palavra de Deus, que fizer da palavra de Deus sua regra de fé em prática, Deus abençoará materialmente essa família. Toda família, meus irmãos, que obedecer à vara de Deus, da palavra de Deus, porque foi com uma vara que Moisés abriu o mar vermelho, né? Então, representa a palavra de Deus. Em primeiro lugar, a palavra de Deus tem que estar ali, né? Para que você observe ela, para que haja prosperidade material, para que haja prosperidade financeira. E assim Deus, debaixo da vara de Deus, debaixo do cajado de Deus, Jacó prosperou e abençoou e se tornou um homem muito rico. Mas só que a riqueza de Jacó despertou a inveja de Labão e dos cunhados de Jacó. E eles passaram a perseguir agora Jacó. E Jacó, temendo que eles podiam fazer algum mal a ele, Jacó resolve fugir de volta. Na verdade, esse capítulo aqui foi Deus que falou em sonho para Jacó. Jacó, chegou a hora, volta para a casa do teu pai, eu serei contigo. Então Jacó sai de noite, sem Labão saber. Quando Labão percebe que Jacó fugiu com suas filhas, então Labão reúne os seus servos e vai atrás de Jacó. Ele persegue Jacó.
E depois de uma caminhada de 3 dias, então Labão encontra Jacó. Só que na noite anterior, antes de Labão encontrar Jacó, porque Labão, provavelmente, Labão, ele ia com a intenção de fazer mal para Jacó, tomar a riqueza de Jacó e as suas filhas e trazer de volta. Mas uma noite antes, Deus aparece para Labão, o arameiro, e diz: olha, veja bem o que tu está pensando em fazer. Não diga nem uma palavra para Jacó, nem de bem e nem de mal. No verso 24, Deus diz assim: Deus diz a Labão, o arameiro, em sonho de noite, disse: guarda-te que não fales a Jacó, nem bem e nem mal. Aí no outro dia ele se encontra com Jacó. E ali eles têm uma reunião. Labão não faz mal nenhum com Jacó, porque ele temeu a voz de Deus. Deus diz para ele não fazer, não dizer nem A nem B com Jacó. Mas ali eles se encontram e agora eles colocam tudo em pratos limpos. Então ali eles têm uma reunião. Labão conta a sua versão, a sua história. E Jacó também conta a sua história. E Jacó, ele confronta Labão. Primeiro Labão confronta Jacó porque Labão diz: olha, tu saiu como se tu estivesse roubando minhas filhas. Elas são minhas filhas. Esses filhos são meus filhos também. Tu não podia fazer isso. Né? Eu tinha que beijar primeiro minhas filhas. Mas aí Jacó vai e confronta também Labão. Né? E Jacó, ele fala tudo o que estava acontecendo, de quantas vezes Labão tentou mudar o seu salário, enfim. Meus irmãos, então aqui houve-se uma ruptura de comunhão familiar. Houve-se uma ruptura de harmonia na família. Houve uma contenda entre o sogro e o genro. E agora, meus irmãos, como se resolver essa ruptura? Como se resolver essa fissura? É como uma casa, meus irmãos, que a família, irmãos, é como uma casa que pode surgir uma rachadura na parede. A família, a qualquer momento, pode aparecer um problema de comunhão, uma ruptura de harmonia no lar, uma ruptura, uma fissura na família. Mas quem é pedreiro sabe, né, que há conserto, onde há uma rachadura, há conserto, onde há uma ruptura, há conserto. Meus irmãos, aonde houver uma quebra de união na família, pode haver conserto de Deus. Deus tem o conserto, Deus tem a forma de resolver, Deus tem a maneira de resolver, Deus pode consertar, Deus pode, Deus não solucionar os problemas familiares, Deus pode resolver as crises familiares, desde que, meus irmãos, haja disposição para conserto, desde que haja disposição familiar para o conserto. Meus amados irmãos, então é importante, porque quando houver qualquer coisa, qualquer problema, meus irmãos, há solução, há como consertar. Nada está perdido, meus irmãos. Não deixe uma família ser destruída por causa de um problema pequeno, porque há conserto, há solução de Deus, meus irmãos, há um milagre de Deus para as famílias. Deus sempre está pronto para resolver os conflitos, para entrar na causa, para trazer solução. Deus sempre está pronto, meus irmãos, para resolver conflitos familiares, futuros, essas coisas que muitas vezes pode acontecer. Aí, meus irmãos, aqui na leitura que nós vemos, a solução aqui foi
Meus irmãos levantaram no altar. Ele disse: olha, pois tudo bem, eu errei e você também errou. Agora, vamos fazer aqui o conceito da aliança. E eles levantaram um altar de pedra, um montão de pedra. E Labão e Jacó juraram. Disse: olha, esse montão de pedra aqui, ele é um testemunho entre mim e ti, que tu não vai passar para cá, e nem eu vou passar daqui para cá para fazer o mal. Tu não vai passar, Labão dizendo para Jacó: olha, Jacó, tu não vai passar esse montão de pedra para me fazer o mal, e nem eu vou passar esse montão de pedra para te fazer o mal. Seja isso como aliança, como testemunho entre mim e ti. Né? Então, meus amados irmãos, sempre, quando, em primeiro lugar, nós precisamos entender uma coisa, que há limites na vida, que há espaço para todo mundo. O sogro tem um espaço dele. O genro tem um espaço dele. O sogro não pode invadir o espaço do genro. O genro não pode invadir o espaço do sogro. A nora tem o espaço dela. A sogra tem o espaço dela. O pai tem o espaço dele. A mãe tem o espaço dela na família. O filho tem o espaço dele na família. Um não pode invadir o espaço do outro. Precisa haver respeito e consideração familiar. Para que não haja conflito, precisamos respeitar os limites uns dos outros. O esposo precisa respeitar o espaço da esposa. E a esposa precisa respeitar o espaço do esposo. Mas isso, meus irmãos, só acontece quando há um montão de pedra no meio, quando há um altar no meio. Porque o altar é a solução. Naquele tempo, a Bíblia não era escrita ainda, a palavra não era escrita. Então eles tomavam uma pedra e faziam daquela pedra um altar. Pegavam pedra e faziam daquela pedra um altar. Mas hoje nós temos a palavra de Deus. Se nós obedecermos a palavra de Deus, se as famílias obedecerem a palavra de Deus, tudo vai dar certo. Não haverá, meus irmãos, conflitos. Mas se houver conflito, tem, meus irmãos, como levantar um altar. Altar, meus irmãos, fala de oração. Altar fala de quebrantamento, fala de reconhecer. Altar, meus irmãos, fala do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus, meus irmãos, é a solução para todos os conflitos da humanidade. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário é capaz de trazer a solução para todos os problemas do mundo. O sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, passado nos umbrais das portas de cada casa, meus irmãos, é suficiente para trazer paz, alegria e felicidade e segurança para cada casa, para cada lar. Então, meus irmãos, ali eles levantaram um altar e fizeram um banquete. Ofereceram sacrifício, fizeram um banquete. Meus irmãos, nada mais importante do que um altar, um banquete, um jantar, um almoço em família, um café em família, um momento, uma reunião em volta da mesa. Que as famílias valorizem isso. Valorize o momento junto. Valorize o café junto. Valorize o almoço junto. Valorize o jantar junto. Valorize o churrasco junto. Né? Então, meus irmãos, aquele conflito se encerrou com um altar.
e um almoço de comunhão junto. Diz que eles foram para a montanha, comeram e beberam, e depois Labão beijou as suas filhas e foi o seu caminho. E Jacó seguiu o seu caminho. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, que o Senhor abençoe as famílias. Diante de qualquer dificuldade, meus irmãos, diante de qualquer problema, de qualquer dificuldade, qualquer desafio, não perca a esperança, não se desespere, não deixe a sua família ser destruída. A solução de Deus para a sua casa, para a sua família. A sua história, meus irmãos, ela está marcada por Deus, escrita por Deus. Que Deus abençoe e nos guarde hoje eternamente. Tem ainda o outro ali fora. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Evangelho que o Senhor abençoe a sua família, a sua irmã, abençoe os filhos, ali a nora, Deus abençoe ali, como é o nome? Irmã Cristiana, né? Sim, e aí o garoto Miguel, que é o herdeiro do Ismael. Glória a Deus. Deus abençoe a infância dele, o Senhor acompanha. O Senhor abençoe a família. O Senhor abençoe a família de cada um esta noite, em casa de Deus. Olha, Santo Deus, Pai querido, Pai celestial, te damos graça, meu Deus, por esse culto, nós estamos na tua casa, pelos louvores, nesse momento na tua presença, nesse momento se alimentando da tua palavra, te adorando, Senhor, se fortalecendo em ti. Meu Deus, abençoa a tua igreja, as famílias aqui presentes. Ó Senhor amado, estende a tua mão, que a tua palavra seja o remédio, que a tua palavra seja a cura, seja o alimento para as nossas famílias. Meu Deus, que a tua palavra seja, Senhor, a âncora de segurança de cada casa, de cada família aqui presente. Abençoa, meu Deus, a todos em nome de Jesus. Abençoa cada família aqui. Abençoa as famílias que estão, meu Deus, planejando se constituir, as futuras famílias da tua igreja. Abençoa nossas crianças e nossos jovens. Abençoa, meu Deus, estamos em tuas mãos, Senhor. Pai, somos a tua família, meu Deus. Cuida de nós, nos ajuda, segura a mão, dá vitória, resolve os problemas, ajuda, traz paz e felicidade, meu Deus, para cada casa, cada família, cada lar, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, assim como nós pedimos, por fé agradecemos, em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus, por nome.